Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde, logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso assunto de hoje então, o projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde, conhecido aqui na casa como PI, né? Temos conosco para tratar desse assunto a professora Marilúcia Vieira dos Santos, que é coordenadora, Luiz César de Castro, professor tutor do projeto, né? Boa noite. Boa noite. Patrícia Facina, professora tutora também, logo vamos saber a área de atuação de todos vocês, e a Regina Jungles, que é bolsista do projeto. Isso aí, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Vamos lá, professora Marilúcia, um pouquinho, por favor, do histórico. De onde surgiu o PI? Há algumas atividades que a Univates já realizava nesta área, que nós vamos ver agora, e acabaram tendo uma nova configuração, uma nova situação a partir de 2009, né? Exatamente. Mas como é que surgiu o PI? Bom, anterior ao PI, nós tínhamos um outro programa que era o PAC, que era Programa de Ações Comunitárias, que era basicamente trabalhado com o curso da fisioterapia. Então, os alunos da Físio iam para lá, tinham alguns usuários... Iam para lá... Iam para o bairro Santo Antônio, claro, que é o local... O PAC já era no Santo Antônio. Já era no Santo Antônio. Eu falo assim tão natural que a gente sempre vai para o mesmo local. Mas agora já consensuamos. Estamos falando de bairro Santo Antônio, na cidade aqui de Lajeado. E a partir daí, então, eram atendimentos realmente fisioterapêuticos de pacientes, principalmente neurológicos, que eram encaminhados pelo posto de saúde. E a partir de 2009 houve então um remanejamento, uma reprogramação novamente do projeto no sentido de ampliar esses cuidados em saúde, né? E também dando oportunidade para outros alunos poder vivenciar esta prática do dia a dia, né? Portanto, indo à comunidade. Não mais só fisioterapia e ampliou para outras áreas que vamos ver. Exatamente. E aí, a partir daí, entrou a enfermagem, nutrição, psicologia, farmácia, educação física. Exatamente, educação física. Mas a ênfase do projeto continua sendo saúde. Saúde, exatamente. Até agora, recentemente, nós fizemos mais parcerias, né? A gente sempre, na verdade, a gente tem um forte ainda trabalho com os alunos da saúde, né? Do centro do CCBS. Mas ele está aberto para os outros centros também. Então, atualmente, o curso do Direito e da Pedagogia também começaram a participar dessas ações. Certo. E a escolha do bairro Santo Antônio se dá por uma questão de uma maior necessidade, uma maior fragilidade social. Exatamente. Né? E aí, como se criou um vínculo com o bairro hoje já conhece, quando a gente chega lá, com o ônibus jaleco, né, caminhando. Quer dizer, hoje vai de ônibus. Hoje nós vamos de ônibus. Antigamente, eles iam de carro, né? Em 2009 eram poucos, iam de carro. Inclusive, um colega colocou para nós uma situação em que teve um momento em que eles esqueceram e ele voltou com alguém da comunidade de carroça para a Univates, né? Porque era uma equipe muito pequena, mas que foi muito importante, porque eles acreditaram nesse programa e foi uma possibilidade de outros olharem e dizer, olha, que legal, né? A gente pode ampliar isso e outros cursos podem estar aprendendo não só com a teoria e a prática, no questão acadêmica, mas também aprendendo com lá a realidade, com o campo, com a nossa comunidade, né? A nossa realidade social. Claro. Né? Que ultrapassa muitas vezes, a gente diz, os livros. Né? E às vezes as falas que a gente tenta como professor em sala de aula não tem tanta representatividade
como tu ir realmente e sentir na pele o que é fazer ações em saúde, entrar na casa das pessoas, saber se portar profissionalmente, entender aquele sujeito, antes mesmo de pensar qualquer recurso terapêutico ou não, né? Dependendo Vai de cada caso. para além da questão técnica e pedagógica, Muito e sim além. o exercício humano da profissão. Né? Exatamente. Acho que isso é fundamental. Professor Luiz César, um pouquinho do seu olhar, da sua fala. Os cursos, todos os cursos que estão envolvidos, ou alguns deles, têm obrigatoriedade do estágio como uma ação, e aí essa atividade entra nesse foco de prover também uma experiência para o aluno, ou todos eles são voluntários e não teriam a necessidade desse estágio formal junto à comunidade? Como é que se dá isso? E já aproveito para lhe perguntar como é que é o processo de seleção dos alunos. É voluntário? Precisa ter alguma atividade prévia, algum tempo de atividade, alguma quantidade de horas já desenvolvidas no curso? Como é que o senhor vê isso? Bom, antes de responder a esse questionamento de modo mais direto, eu gostaria só de complementar uma parte da fala que diz respeito a qual conceito de saúde que nós trabalhamos. E esse conceito de saúde, ele vai de encontro ao que nós temos enquanto conceito contemporâneo de saúde. E esse conceito contemporâneo, ele não envolve meramente a ausência de doença. E para construir um conceito de saúde que se desvincula dessa visão meramente de ausência de doença, nós necessitamos de ações e que se consolidam em projetos e também em programas que permitam essas atividades que a gente desenvolve, por exemplo, no PI. Mas, então, agora respondendo, né? Só acho que é importantíssima essa sua colocação, porque se nós fôssemos ver a questão da saúde somente para quem tem problemas, quem não tem um problema crônico não teria nenhuma atenção ou nenhuma atitude, que não é o foco do projeto. Quer dizer, a ideia é atender, inclusive, quem não está com um problema, para que possa melhorar de vida, né? Interagir mais fortemente lá. De um modo mais amplo, sim. Mas, obviamente, os usuários que nós atendemos, eles não são também meramente um usuário, mas existe um usuário que está ligado a uma família. Perfeito. E nós atendemos a família. Ótimo. Então, porque no processo de adoecimento e no processo de restabelecimento da saúde, prevenção da saúde, promoção da saúde, existe um entorno daquele usuário. E esse entorno, ele tem as suas tensões e também sofre tensões a partir daquele usuário. Perfeito. Então, é bastante complexo, realmente, e demanda, portanto, práticas que nós desenvolvemos que vão desde dos conceitos de acolhimento, trabalho multiprofissional, com visão interdisciplinar, um professor que acabe atuando dentro de uma equipe que é multiprofissional, tendo uma visão interdisciplinar, aonde ele se desvincula da sua identidade profissional exclusiva, como fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e etc., mas sim se entende como um tutor dentro de uma metodologia aonde se vai trabalhar norteado por aquele conceito contemporâneo de saúde, não só com um usuário, mas sim com uma família toda, através desses mecanismos que nós temos de acolhimento e etc. Mas a seleção dos usuários, em primeiro lugar, nos são referenciados a partir da unidade básica que ali se encontra naquele bairro. Quer dizer, aí, nesse sentido, o projeto tem que ter uma interação com a rede formalizada do município. Exatamente. Essa é a premissa. Nós não trabalhamos desvinculados da rede, porque senão nós iríamos justamente contra alguns dos conceitos que nós construímos. E um deles é justamente o trabalho em rede. Então, a seleção, em primeiro lugar, dos usuários, ela é feita a partir da referência que é dada pela unidade. Então, é a unidade que nos referencia os usuários e nós aceitamos eles. Em segundo, como é feita a seleção dos bolsistas? Todos os bolsistas, dos voluntários. Todos os estudantes, com exceção dos bolsistas que nós temos, são voluntários. E eles são de qualquer semestre que se encontrarem. Do primeiro ao último semestre que estiverem cursando algum curso e que são cursos que fazem parte do PI, que muito bem foi dito agora, incorporando não só cursos diretamente ligados à saúde, mas também às ciências entendidas como humanas, como direito, a própria pedagogia.
Bom, então, esses estudantes, eles são recebidos, eles não são selecionados. Certo. Todo estudante que se coloca na situação de voluntário, ele é acolhido como voluntário e ele é inserido em alguma equipe. E a partir desta equipe são feitas então as interações com as famílias, onde cada tutor, com a sua equipe, que é multiprofissional, vai interagir com duas, às vezes uma família ou três, dependendo da situação. E mais adiante a gente vai ter oportunidade de ter relatos que não são meramente de atendimentos e visitações nas casas, nas residências, mas também em espaços que extrapolam, que são espaços da rede de relacionamentos daquele usuário. Por exemplo, a própria escola onde o usuário ele frequenta. Certo. Então a gente vai ter oportunidade daqui a pouco de ampliar essa conversa. É só uma introdução. Exato. Professora Patrícia, um pouquinho do seu olhar então, essa questão de ter um atendimento de rede, uma metodologia que faça essa troca entre cursos, como é que isso funciona no seu olhar e até um pouco pela sua área de formação. No caso, a formação do professor Luiz César é farmácia, né? Exato. Professora Maria Lúcia, a sua área? Fisioterapia. Fisioterapia e a sua área é nutrição, né? Isso, então, como o professor Luiz estava falando, a partir dessa formação dessas equipes, então, que tem um foco multidisciplinar, o que nós fizemos, né? Cada aluno, ou todas as terças-feiras, nós saímos daqui da Univates à 13h, da frente do prédio 11, e nos deslocamos ao bairro todos juntos, professores e alunos voluntários, então, participam do projeto. E o ônibus vai nos deixando, então, no local desses atendimentos. Então, como funciona? Inicialmente, a equipe conhece o usuário, né? E como nós mesmos já comentamos, isso não é focado naquele usuário em si, mas em si a família que envolve, ou como eu e a professora Maria Lúcia, nós atuamos numa escola. Então, nós temos a referência de 1 ou 2 alunos dentro daquela sala de aula, mas nós envolvemos a turma inteira, para não focar somente uma ou duas pessoas e estarmos fazendo um trabalho de exclusão, né? Então, não é esse o nosso objetivo. E sim, como eu sou uma professora da área da nutrição, os alunos têm da enfermagem, da fisioterapia, da farmácia, temos de diversos cursos. Primeiramente, a gente faz um diagnóstico, né, um conhecimento daquele local, dos usuários. E em cima disso, nós começamos a elaborar estratégias de como trabalhar. Então, como nós estávamos falando ontem, nós fizemos uma roda de conversa, nosso primeiro encontro do PI, e nós abordamos justamente esse enfoque, né, de como chegar lá. E eu já acho que eu sou nutricionista, eu já vou chegar fazendo ações de nutrição. Eu acho que eu sou enfermeira, eu já vou lá chegar fazendo ações de enfermagem. Não é o caso. E não é o caso. Nós fazemos ações interdisciplinares. Então, estamos pensando em dar um enfoque um pouquinho diferenciado, onde cada aluno faça o seu como vou dizer, tomado a sua área, né? Por exemplo, o aluno da enfermagem pode aplicar uma ação de enfermagem, mas os outros vão participar e vão entender o que a enfermagem faz, porque aí eles conseguem participar, colocar as ações deles em prática, mas ao mesmo tempo conseguem manter esse olhar ampliado e fazer esse trabalho interdisciplinar. Ótimo, ok. Feita uma boa introdução, na volta nós vamos conversar com a Regina para ter o olhar também de uma bolsista do projeto, né? Terminamos nosso primeiro bloco, já voltamos logo após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando do projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde, o PI. Conosco, a professora Maria Lúcia Vieira dos Santos, que é a coordenadora, e o professor Luiz César de Castro, professor tutor do projeto, também a professora Patrícia Facina, tutora do projeto, e a Regina Jungles, que é bolsista do projeto. Vamos começar conversando agora nesse bloco com a Regina. Regina, teu olhar, tua experiência enquanto aluna, qual é teu curso? Psicologia. Psicologia. Muito bem, como é que tu vê essa experiência, como é que é essa, não só sob o ponto de vista da tua área de formação, mas também esse olhar de rede, essa interação com outros cursos, como é que é essa experiência sobre a tua ótica? Sim, então, quando eu entrei na Univates, eu já tinha um pouco de um contato com a área da saúde. Então,
em função da família, enfim. E logo quando eu fiquei sabendo do projeto, nas divulgações que são realizadas em todos os semestres, eu logo de cara quis participar, pois eu achei a proposta muito interessante. E já visando a minha formação e pensando como eu poderia atuar, já tendo essa questão da prática, né? Como o professor Luiz falou, que pode ter a gente já recebe alunos do primeiro semestre. Então, eu cheguei bicho ainda, né? E querendo entrar no projeto. Mas, enfim, por algumas questões não consegui, entrei no segundo semestre que eu estava na Univates. E foi muito legal, assim, as atividades que eu desenvolvi. Eu cheguei em umas famílias, 2 famílias, e a professora, ela era do curso de farmácia. E o mais interessante do meu tempo de voluntariado foi o conhecimento que eu adquiri. Porque eu tinha colegas da fisioterapia e da farmácia na minha equipe. E eu me apropriei de conceitos da farmácia, conceitos da fisioterapia, que talvez eu acho que eu nunca teria esse contato ou conheceria se eu não tivesse vivenciado com o PI, né? Então, hoje em dia, eu olho, por exemplo, medicamentos e algumas coisas eu já sei identificar devido a essa experiência. Certo. E também o contato com a comunidade, de poder estar ali fazendo a diferença, pensando quando estiver formada, que eu também poderia estar ali, atuando com aquelas pessoas. Então, é muito interessante, assim, é muito produtivo para a formação do aluno, em primeiro lugar, assim, e também para a gente ter um outro olhar dessa questão das pessoas, das relações de cuidado que os profissionais da saúde precisam ter, né? Esse olhar com cuidado, essa questão da integralidade, de ver essa pessoa como um todo e não como partes, né? Não olhar, só ter o olhar da psicologia, mas o olhar da saúde dessa pessoa, assim. Onde o professor César, acho que salientou bem, o foco não ser o problema, e sim a pessoa e o contexto. Exatamente. Grupo, né? Que dali surgem eventuais demandas, mas dali também sai a solução e os novos encaminhamentos. Exatamente. Né? E como bolsista, também tem uma diferença. Então, eu participei um semestre e logo entrei como bolsista. Certo. Então, eu digo que o bolsista, ele vive o projeto mais intensamente ainda. Pois o bolsista, ele não está ligado apenas a uma família, mas ele está ligado a todas. Ele é, digamos, a rede, seria uma parte da rede. Ele faz a conexão. Ele faz a conexão entre as equipes, entre a estratégia de saúde da família, entre outros lugares, como a gente falou que tem as escolas. Então, o bolsista, ele tem essa função de mediador, muitas vezes. E vive esse projeto mais intensamente, tem esse contato maior, assim, do que o voluntário, o aluno voluntário, muitas vezes. Quer dizer, tu já galgaste um degrau aí. Né? Isso. De voluntário para bolsista, já há um outro nível de envolvimento. Sim. Aos professores, essa questão de se trabalhar com um olhar mais amplo também é um exercício profissional interessante, né? Porque com certeza a nossa formação de professores dificilmente preconizou isso ou nos preparou para poder olhar a nossa área técnica através do olhar do outro. Né? Então também não é só um exercício para os alunos, acho que é um exercício importante para os professores. Um pouquinho da fala de você sobre isso. Bem isso mesmo. Acho que todos os relatos dos professores que entram ou começam, né, a participar dessa equipe, a gente sempre tenta manter o grupo sempre que possível, porque é toda uma caminhada, uma conversa, algumas ideias, né, questões que às vezes a gente precisa realmente, eu posso dizer, eu sinto assim, é uma família. Né? O nosso grupo é uma família pensando nesse sentido não só profissional, porque estamos aqui representando uma instituição e fazendo também todo esse vínculo com os acadêmicos, mas também pensando na comunidade. Todos nós aqui somos profissionais e a gente se sente muito feliz por estar lá e estar auxiliando e por demandas que são reais, são verdadeiras, a gente não chega lá inventando demandas. Por isso essa preocupação de chegar, de conhecer, vamos dizer assim, o campo, com quem nós vamos trabalhar, o que a gente pode ou não pode, também saber a quanto a gente pode ir e não ir, né? E essa caminhada toda, como bem tu disseste, a gente
Na nossa formação não veio isso junto. Então, hoje, esses alunos estão sendo beneficiados com essa nova vivência, essa nova possibilidade, justamente porque nós nos confrontamos. Eu me confrontei, e a grande maioria dos professores, no primeiro momento. A gente sabia de toda a proposta, já estava entendido, inserido no momento em que aceitamos participar do grupo, mas é só a vivência. Né? O papel está muito lindo lá, bem descrito no nosso projeto, os nossos objetivos, metodologias, mas é a vivência prática que faz realmente a gente dar sentido ao que está escrito no papel. E eu acho que dos professores que estão aqui, hoje nós estamos representando os demais, né? É bem isso, a gente nota essa paixão que a gente acaba criando pelo projeto, que vai muito mais do que um simples profissionalismo, porque envolve muito mesmo, e assim a paixão que a comunidade tem, sabe, de nos receber. Às vezes assim a gente dá por conta, para nós e para os alunos, que o que às vezes para a gente é tão pouco, e para eles é tanto. Esse olhar, essa possibilidade de humanização, de eu estar enxergando a pessoa como um todo, como eu disse antes, às vezes, pela nossa questão técnica, a gente acha assim, eu vou lá na minha área e vou já fazer algumas ações de fisioterapia. Entender por que às vezes essa minha orientação ele não faz nos dias que eu não vou, né? Porque tem todo um contexto familiar, tem toda uma questão que às vezes extrapola só o meu olhar técnico. E eu acho que isso é importantíssimo para o profissional. Sim. Não só, óbvio, da área da saúde, como todos os outros, ter essa visão, né, humanista, para poder entender, às vezes, por que as coisas não dão certo, como eu falei, as orientações que a gente dá, por quê? Até porque, assim, a gente está lá nas terças-feiras, um dia só, é muito... não tenho como esperar dele uma evolução motora, no meu caso. Uma fisioterapia uma vez por semana, não é isso. A gente não quer lá tampar um furo. Nós, muito pelo contrário, a gente quer lá auxiliar, agregar aquela unidade básica que já está fazendo um trabalho, e nós vamos lá para agregar, né, esse serviço dentro das nossas possibilidades. E essa questão da gente poder estar conversando com os colegas também, que assim como os alunos se sentem, vou ficando entendendo um pouco mais as áreas, nós professores também fizemos essa nossa troca, porque nós temos momentos de reuniões em que nós sentamos, conversamos e colocamos lá em pauta o que precisa melhorar, né? A partir de demandas que vêm dos alunos, a partir da demanda da comunidade, a partir das nossas demandas e as nossas angústias, e aí a gente vai se sentindo mais confiante, mais seguro e até mesmo com menos angústia, porque quando tu vai para uma comunidade com mais vulnerabilidade, tu fica naquele anseio de querer fazer tudo. E a gente tem que saber que existem coisas que a gente pode e outras que não. Até para não gerar uma expectativa, uma demanda por algum serviço que é pontual e que não vai ser no volume ou na intensidade que a pessoa gostaria e mereceria. Exatamente. E aí depois fica a frustração de não poder continuar, né? Exatamente. Mas só para... a senhora tem mais ou menos números? Quantos professores, quantos bolsistas, quantos voluntários representa hoje o PI? Bom, hoje nós estamos com... 8 professores. Nós temos 8 professores e 2 bolsistas. Certo. Que são a equipe, assim, principal, que organiza as atividades. O número de voluntários é flexível? É flexível, vai de acordo com cada semestre e conforme a disponibilidade dos alunos. Esse semestre, como as atividades iniciaram agora na última terça-feira, dia 11, a gente está com um número de uns 27 voluntários. Claro. Nesse primeiro encontro. A partir da próxima terça-feira, dia 18, poderá ainda vir mais alunos, né? Certo. Então, uma média de quantos alunos a gente... A equipe ainda está assim. Isso. Professor Luiz César, rapidamente, temos ainda um tempinho nesse bloco. Eu imagino que o projeto não seja só uma oportunidade de melhoria para alunos e para professores, mas isso também retorna para os cursos, né? Os cursos se tornam melhores com isso. Exatamente. A última coisa que a gente poderia dizer do PI é que ele é um projeto assistencialista. Ele não é. E a gente costuma dizer para os nossos usuários, para as famílias, que eles são membros daquela equipe. Eles se sentirem realmente valorizados dentro daquela equipe, porque eles não só recebem. Ali existem vários vetores de formação. E um desses vetores é justamente aquilo que
perpassando pelos professores e pelos estudantes, traz a experiência que é compartilhada dentro das salas de aula e também, obviamente, né, construído através do desenvolvimento de pesquisa. Então, o PI, ele é um campo muito vasto, em primeiro lugar, de atividades de extensão, para a construção dos conceitos que nós preconizamos de modo contemporâneo aqui na instituição, e que em alguns nós somos até pioneiros, assim como também de pesquisa e de extensão, que é o que sustenta o ambiente universitário. Claro. Então, a instituição, a sala de aula, ela acaba sendo um espaço onde o PI se materializa novamente, não só naquele campo de atividade que é justamente mas no Santo abastecendo Antônio. o conteúdo para a sala de aula. Exatamente. Perfeito. Muito bom, acho que isso é extremamente importante. Fechamos nosso segundo bloco, já voltamos. Temos ainda bastante assunto aí no tema. Vamos para um breve intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, falando do projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde, o PI. Fechamos o segundo bloco, o professor Luiz César Castro falava dos diversos vetores, né? As diversas trocas que acontecem. Falamos já um pouquinho dos alunos, um pouquinho dos professores, um pouquinho dos cursos. Acho que a gente poderia abordar um pouquinho mais dois vetores que parece que são importantes nessa história toda, que é a questão da comunidade em si. Como é que é a receptividade, como é que é o olhar da comunidade, como é que é essa troca, é fácil, não é? A aproximação foi difícil, não foi, como é que está hoje? E, obviamente, que também uma outra força que está aí incluída, que é a rede pública de atendimento. Ela interage, ela participa, ela é substituída, ela subsidia, como é que funciona essa integração com o projeto? Pode ser, professora Patrícia? Pode. Bem, Sandro, um dos objetivos do projeto justamente é envolver essa interação, né? Ensino, serviço e comunidade. Então, essa receptividade que tu estavas falando, realmente o usuário, a pessoa que está sendo atendida pelo projeto, nos recebe sempre na porta, ansiosa, esperando a equipe chegar, o professor, os alunos, se cria um vínculo realmente muito intenso, muito grande. Terça-feira é um dia especial. Terça-feira é um dia especial para eles. Nós comentamos, às vezes, chega até o vizinho, né, que vai junto para participar, né, da equipe, para ver o atendimento, como funciona. E aí rola, né, uma roda de chimarrão, uma roda de conversa, às vezes até algum lanchinho, alguma coisa para degustar, porque realmente eles esperam, muito ansiosos por esse momento da terça-feira, aguardando a equipe do PI para o atendimento. Uma consulta formal é uma troca bem próxima, então. Porque essa é a proposta do projeto. Não ter aquele, como nós falamos antes, são ações interdisciplinares e olhar o usuário como um todo, né? E não somente focar a doença ou o problema que ele tem. E, obviamente, não podemos esquecer que é um bairro de uma certa vulnerabilidade social. Esse trânsito pelo bairro ele já é muito tranquilo. Vocês já fazem parte da estrutura do bairro. Muito tranquilo, eles já nos conhecem, né? Os jalequinhos brancos. Agora, nós estamos com uma camiseta, hoje não trouxemos ela, mas fizemos uma camiseta a partir do semestre passado, uma das coisas para divulgar também, e também pelo calor, né? No verão, muito calor, às vezes alguns alunos têm jaleco manga comprida, então para nós também ter uma segunda opção. Então nós estamos lá sempre ou com a camiseta ou então com o jaleco, é uma forma de nos identificar dentro do bairro. A gente transita tranquilamente, também a gente tem alguns cuidados, óbvio, né? Uma vez que somos responsáveis pelos alunos, levando e tal, para qualquer lugar, no momento que retiramos eles aqui da instituição, né? No sentido de que eles não caminham sozinhos, então nunca se vai a alguma casa, algum aluno sozinho, sempre está acompanhado com outros colegas e com o tutor. Perfeito. Então realmente até para seguir a metodologia que é trabalhar em equipe, não individual. Exatamente. Exatamente. E a questão da interação com a rede oficial de atendimento, como é que funciona isso? Como a professora Marilúcia estava falando, a partir do momento que esses atendimentos são realizados, todas as equipes retornam à unidade básica de saúde. E lá nós realizamos os nossos encontros finais de cada intervenção com os usuários.
Então, lá nós temos a oportunidade de nos contatar com os agentes comunitários de saúde, com a equipe da ESF, e nós temos também momentos diferenciados, onde algumas terças-feiras nós não vamos ao usuário e sim nos encontramos somente na unidade básica de saúde para o contato mesmo com essa equipe da estratégia, onde tem o enfermeiro, tem os agentes comunitários, então, de saúde. Então, a gente faz toda uma troca de experiência, uma roda de conversa. Nós trabalhamos a saúde do trabalhador, na última que nós fizemos, justamente com enfoque nos agentes comunitários de saúde. Então, para ter justamente uma interação, né, entre os alunos, a equipe da ISF, além dos usuários do bairro. Né? Quer dizer, o processo não é efetivamente de substituição e nem de trabalhar alheio à questão da estrutura formal pública e sim integração. Exatamente, a gente vai ao encontro de uma demanda que as próprias estratégias, hoje muitos então, unidades básicas de saúde têm essa estratégia da saúde da família, que é uma delas a característica de ter agentes comunitários, que são pessoas do bairro que transitam por dentro do bairro, cada um com a sua área, para ver as demandas, orientações. Então, é um trabalho muito próximo, claro que cada um com os seus conhecimentos, eles com a capacidade deles, técnica, né, do tipo de intervenções que eles fazem, e nós com outras características, até por ter essa capacidade de ter vários olhares profissionais. Então, na verdade, a gente faz um trabalho em que o foco final é o usuário. Né? É a pessoa da comunidade. Sim. Então, nós temos que estar articulado com essa rede, porque senão a gente não consegue fazer esse trabalho. Né? E também uma forma de eles entenderem o que é o projeto, né? O que o projeto faz, e da mesma forma que nós auxiliamos eles o trabalho deles, eles também auxiliam o nosso trabalho. Então, a gente tem momentos também de reuniões onde alguém da estratégia, seja o enfermeiro, tem assistente social também, que agora faz esse ano que o posto conseguiu um profissional para isso, né? E então ela está muito, a gente articula muito durante essas reuniões, conversas, falamos às vezes pontualmente sobre algumas questões realmente de alguns usuários, algumas famílias, e tentamos fazer esse casamento do que eles já estão trabalhando, do que a gente está e o que a gente pode fazer em conjunto para melhorar essa questão não só da doença, mas já pensando num tratamento e prevenindo outras questões. Sim. E a saúde da família toda, né? Porque a gente sabe que quando existe uma pessoa doente dentro do ambiente, se não cuidar, todos podem adoecer junto, né? De formas diferentes, mas cada um faz a sua manifestação. Exatamente. Né? Reforçando, então, não é uma atividade substitutiva. É uma atividade que ela tem uma potência muito grande a partir do momento em que existe para aquelas famílias agentes comunitários de saúde que têm o seu vínculo com essa família. Sim. E esse agente com demais profissionais que fazem parte daquela unidade. Então, essa interação que a gente estabelece das diversas formas que foram mencionadas, às vezes até extrapolam a partir das demandas que os usuários expõem. Então, por exemplo, se nós tivermos alguma demanda que não é contemplada nem nas atividades do PI, nem nas atividades daquela estratégia de saúde da família, elas são de outra área científica ou tecnológica que seja, ou de necessidade social, qualquer uma, do direito, por exemplo, educativa, e que não consegue ser contemplada a partir daqueles olhares que nós temos, nós acionamos outros pontos da rede de cuidados. E esses pontos acionados, então, eles são chamados para fazer parte daquele conjunto de vetores que eu mencionei. Perfeito. Quer dizer, a ideia não é dizer, não, isso não está no projeto, não temos como atender. Não, tudo está... Sim. E sempre via a unidade, quer dizer, quem nos referencia a essas famílias é a unidade. Certo. Portanto, qualquer necessidade que nós percebemos sempre é compartilhada com essa equipe. E aí acaba tendo, na verdade, o aluno uma outra aprendizagem que não é só a saúde, o foco específico, mas também toda uma questão burocrática e administrativa de como fazer esse acesso, com quem eu falo, aonde é que eu falo. E muitos profissionais hoje, muitos alunos se formam e vão para redes
né? E aí... Carrega essa experiência. Já carrega essa experiência, com certeza. Então, a gente está também aqui falando de vários usuários e famílias, mas nós temos também parceiros, entre eles as duas escolas, mas também temos outros parceiros lá, instituições, né? Que às vezes o próprio bairro criou, associações que o próprio bairro criou, e essas instituições sabem que existe o nosso projeto lá, né? E este semestre, este ano, na verdade, esse semestre a gente vai dar seguimento, que são ações a esses espaços, onde o professor Luiz já havia falado que a gente tenta ampliar essas ações, não só com as nossas famílias. Então, hoje nós temos 11 famílias. Por que nós temos 11 famílias? Porque ao quanto que o projeto consegue alcançar. Claro que sempre gostaríamos de mais, mas também nós preconizamos a qualidade e não a quantidade. Perfeito. Né? E então, no momento que a gente nota que essa família, ela está estruturada, ela está com todo as suas, vamos dizer assim, as suas necessidades, que ela cria uma autonomia de educação em saúde, seja para uma doença, ou seja para manter ou prevenir, nós fizemos um desligamento. Não que a gente não vá retornar a ela, mas justamente para possibilitar, então, um cuidado... Recebe uma certa alta. Alta. A gente não diz isso, né? Porque a gente até ainda tem um pouco enraizado aquela questão do atendimento, né? Mas, na verdade, a gente faz uma visita, um acompanhamento, uma orientação que nós conseguimos fazer nas terças-feiras. Lembrando que a gente está lá 3 horas no bairro. Dessas 3 horas, a gente visita 2 casas, né? 2 famílias, às vezes uma instituição que é uma escola, e aí volta para o bairro, faz uma discussão. Então, não é assim um tempo muito grande. Então, a gente preconiza isso, a capacidade da pessoa ter acesso às questões que ela necessita, como o professor Luiz falou, que às vezes ultrapassa as nossas condições, né, de auxílio, e dar esse suporte para que eles consigam ter essa autonomia da sua saúde. Regina, tu falavas antes alguma coisa sobre intercâmbio, né? Isso. Então, no projeto, a gente estava falando dos alunos e tudo mais, a gente recebe também alunos intercambistas. Certo. Então, alunos que vêm de outros países e acabam conhecendo um pouco dos projetos e daquilo que a Univates oferece. Então, eles conhecem o nosso projeto também e eles participam. Então, a gente já teve intercambistas de diferentes cursos, como a gente já colocou, cursos que não são da saúde, como engenharias, inclusive, e design, letras, e eles entraram no projeto e eles conheceram essa questão do cuidado e eles contribuíram bastante, né, com a comunidade. Então, eles, colocando um pouco do olhar deles, da cultura deles, e é muito interessante, assim, esse semestre, por enquanto, nós estamos com 2 alunas intercambistas. Então, como eu falei, qualquer aluno da Univates que esteja estudando, seja brasileiro ou seja estrangeiro, pode participar do nosso projeto. Mais uma experiência com outro olhar que enriquece ainda mais o processo. Enriquece. E pode voltar para o país e contar um pouco dessa experiência. Daqui a pouco, um aluno da área da saúde, que é de algum outro país, participa do projeto, volta para lá e pode ver, comparar, né, ver essa questão de como funciona a saúde no seu país e na formação, assim, como ser humano, como acadêmico, né, como profissional, acrescenta muito, assim. Ótimo, excelente. Fechamos nosso 3º bloco, já voltamos para o último bloco do nosso programa Centros de hoje. Programa Centros, então, falando sobre o projeto Ações Interdisciplinares de Cuidado em Saúde, o PI. Vimos que há intercambistas que vêm e se agregam à equipe como voluntários com outro olhar, olhares internacionais, importante isso. Mas o professor Luiz César estava dizendo que já apresentou, inclusive, esse projeto em outras terras. Como é que foi isso? Exato. Na verdade, o PI ele já está internacionalizado, não só pela presença dos estrangeiros aqui, mas também a partir de convites de apresentação do trabalho fora do país. Não foi tão distante, mas foi fora do país. Tá? Então, no último Congresso Ibero-Americano de Medicina de Família e Comunidade, o PI foi apresentado em Montevidéu e foi bastante interessante como os profissionais de saúde,
quase que totalidade médicos de família, eles se interessavam pela nossa metodologia de trabalho. Certo. E pelos conceitos que a gente acaba construindo, que na especialidade deles, enquanto médicos de família, também são construídos. E que muitas vezes podem escapar na formação dos demais profissionais de saúde, como, por exemplo, aconteceu na nossa formação, né, que faz alguns anos. Enfim, poucos, mas faz alguns, né? Então, foi uma oportunidade de apresentar o PI, assim como também uma oportunidade de ser questionado a respeito de alguns aspectos que ainda não tínhamos imaginado de introdução no PI e que agora, gradativamente, usando a potência do processo metodológico que nós utilizamos, acabaram implantando. Ótimo. Assim como também o PI já foi nacionalmente premiado, já é de longa data, desde a sua criação, de que ele tem sido percebido por outros olhares. Certo. E é legal ver que essa metodologia, que a gente vai esclarecer um pouquinho ainda nesse bloco, ela consegue fazer a ramificação em todos os cursos da saúde, dando esse novo olhar, né, não unificado, não próprio, específico por área. Mas quais são os cursos, professora? Para que a gente também não esqueça, alguns cursos a gente ainda não citou. Importante dizer bem isso, né? Ele teve uma característica, uma construção forte dos cursos da saúde, mas hoje, justamente por esse olhar e a nossa mesmo releitura das propostas do projeto, de entender que não é só as áreas da saúde que podem contribuir com essa proposta. Certo. Então, hoje nós temos, sim, todos os cursos da área da saúde, que é biologia, fisioterapia, farmácia, enfermagem, psicologia, biomedicina, estética, gastronomia, nutrição, falei todos, Educação né? física. Educação física. E já tivemos alunos o semestre passado da engenharia como voluntário. Certo. Esse semestre, então, os alunos do direito, da pedagogia. Então, na verdade, quando a gente fala em saúde, conceito de saúde, ela não é só clínico, terapêutico. São questões sociais de dignidade que a pessoa tem. E aí a gente está falando de todas as áreas. Sim. A gente pode estar pensando nesse projeto muito maior. Quem sabe daqui a um tempo ele se forma um programa, né? Hoje é um projeto de extensão. Quem sabe mais adiante ele se forme um programa muito grande e que tenha várias abordagens aí dentro desse conceito maior de ações. Que não fique restrito à questão saúde e doença, mas que passe para a autonomia, para a autoestima, né? Exatamente. Essa questão da autoestima, antes nós estava falando sobre o quanto que a comunidade nos recebe e ficam esperando pelo dia. Teve uma ocasião, porque nós atuamos durante os semestres. Então, a gente para ali no mês de julho e paramos em início de dezembro e retornamos no início de março. E teve já ocasiões de pacientes que ficaram deprimidos, que para eles era o motivo de nós ir, era o motivo do dia do banho, era o dia de comer, de colocar uma roupa para nos esperar. Né? Então, assim, a gente começa a ver que a nossa atuação lá é muito maior do que isso. E se deparando com isso é que a gente vai ampliando e percebendo que, às vezes, até mesmo pela nossa vivência, o nosso conhecimento anterior, saúde é muito maior do que isso. Né? Sim. Quer dizer, a presença de vocês leva não só saúde, não só conhecimento, mas autoestima, vontade de querer melhorar. Exatamente. Né? Fantástico. Regina, tu colocavas que o projeto também tem um caráter, claro, científico, tecnológico, né? No sentido de estimular a produção, estimular relatos. E como é que é isso? Isso. Então, no decorrer da formação, a gente tem um currículo, né, que a gente tem que preencher e tudo mais. E o projeto ele possibilita publicações científicas. Então, nós temos atualmente 10 artigos científicos publicados. Também apresentações em espaços como o MEP e outros espaços dentro da Univades e fora da Univades também. Recentemente, o professor Luiz falou da apresentação internacional. Eu apresentei o projeto em um congresso internacional, mas foi no Brasil, foi na cidade de Juí. Então, também tem essa questão da produção, tanto por parte dos professores, dos bolsistas, como por parte dos alunos também. Então, como a gente durante o programa a gente falou da questão da formação, da questão do olhar profissional, da questão do olhar do cuidado,
também tem esse viés da questão da formação científica, de publicações. Então, o projeto ele possibilita isso, né? Ele traz experiências e vivências para que a gente possa produzir isso, assim, para Acho que inevitavelmente acaba sendo um campo que boa parte dos alunos que estejam envolvidos, ou como bolsistas ou como voluntários, podem até extrair o olhar ou a sua área de interesse para um trabalho de conclusão dos seus cursos. Né? E aí acabam produzindo alguma coisa, né? Com certeza já saíram materiais aí de conclusão de curso em função da experiência que o curso propõe. E a questão da metodologia, só para a gente voltar aí um pouquinho, como é que é essa metodologia do ponto de vista acadêmico, né? A gente já viu como é que é a prática lá, as discussões, como é que é, assim, como é que isso é apropriado na metodologia acadêmica, o PI, para dentro dos cursos? Bem, o PI ele é divulgado no início de cada semestre. Nós fizemos a divulgação nos auditórios, onde todas as turmas são levadas em conjunto com os seus professores, e os alunos voluntários, então, se inscrevem, os interessados em continuar a caminhada toda ao longo do semestre nos atendimentos nas equipes. Então, eles se inserem nessa atividade de atendimento de equipe. Nós não lembramos de falar também dos diários de campo, né, onde, ao final de cada estratégia, de cada intervenção, sempre nos retornamos à unidade básica de saúde e realizamos o diário de campo, onde fizemos um relato da atividade realizada no dia e já colocamos ali a visão de cada aluno, o que ele sentiu durante aquela intervenção, quais as propostas que ainda podemos abordar, quais os objetivos que nós queremos atingir com esse usuário. Então, fica aquele olhar ampliado e o olhar interdisciplinar dos vários cursos das diversas áreas da instituição. Não só áreas da saúde, como costumávamos a falar, mas qualquer curso está convidado a participar do projeto. E o compartilhamento dessas informações é restrito a quem está no projeto, ou em algum momento isso também extrapola para quem eventualmente não está no projeto? Quer dizer, o diário de campo ele tem alguma outra função além da questão do atendimento em si, do relato, ou ele pode ser compartilhado para dinamizar ou para estimular quem não é voluntário hoje? Como é que vocês trabalham um incentivo ao não voluntário hoje? O documento diário de campo, ele, na verdade, ele é de posse do projeto. Então, ele fica, as informações ali contidas com a identidade, sim, é restrita ao projeto. Mas a criticidade construída, a reflexão construída, o próprio método que a gente poderia resumir num método de problematização, onde o estudante vai de encontro, volta, faz aquela reflexão da sua prática, critica, estabelece uma estratégia junto com o usuário e a família, através de um projeto terapêutico singular, tudo isso registrado no seu sigilo, em termos de identidade, fica restrito ao PI. A ideia não é dar publicidade ao personagem, mas ao caso em si. A situação em si, ela, extraído aqueles dados que acabam resultando em identificação, a gente usa isso, sim, nas nossas atividades, mas não especificamente como casos, mas sim como situações problema, com o mínimo de informações necessárias e suficientes para desencadear o processo educativo. Como são equipes distintas, imagino que as experiências também sejam distintas, e aí esse momento da reflexão, de sentar e dizer, olha, o que nós vimos, o que nós descobrimos que estava por trás daquele fato, quer dizer, essa troca que eu acho que é fundamental. Ter 3, 4 equipes trabalhando, tu não vai somar só a tua experiência, mas de todas elas. Nós nos propomos as rodas de conversas com um dos focos sendo esse, de poder ter esse compartilhamento de uma equipe com outra, colocando essa questão do olhar. E também a gente está começando a desenvolver uma questão de trabalhar alguns conceitos, porque o aluno ele tem as disciplinas que ele cursa, ele desenvolve alguns conhecimentos, tem trocas com o professor lá, e no projeto a gente também começa a desenvolver essa questão. Então a gente pretende começar a trabalhar alguns conceitos básicos da saúde, como vínculo, humanização, clínica ampliada, o conceito de saúde em si.
Então, a gente tem buscado fazer essa ligação do aluno, que ele possa buscar esse conhecimento em meios científicos, com os professores das disciplinas, ter essa interação também. Então, assim, a gente também divulga um pouco mais o projeto. Então, o aluno daqui a pouco está em sala de aula e ele relata alguma situação ou algum conceito que ele vivenciou e tem essa troca em sala de aula também com um outro professor que daqui a pouco não é um professor tutor do projeto. Ok. Muito bem, acho que temos aí uma bela abordagem, uma boa ideia do contexto. Antes de finalizar, só queria pedir, como estamos em início de semestre, ainda há tempo de que os alunos se engajem no projeto e temos aí no próximo dia 18 de agosto. Exato. Como é que é, professora? Dia 18 de agosto, então, vai ser a nossa primeira visita ao bairro. Então, a gente se encontra sempre aqui na frente do... digo, né? Na instituição, na frente do prédio 11. Nós saímos 1h10, é o nosso horário pontual, 1h10, então os alunos podem vir um pouquinho antes. Alguns perguntam para nós nos corredores como é que faz a inscrição, então as bolsistas vão ter o documento para inscrição. E aí nós partimos na terça-feira já para a nossa primeira visita do bairro, então estão convidados demais alunos ainda para se integrar ao projeto. Ótimo. Tá? No dia 18. 18 de agosto. Isso. Muito bem. Agradeço muito a presença de vocês todos aqui, parabéns pelo trabalho. É muito bom a gente poder ter boas notícias, né? Boas ideias num momento e num contexto onde a gente ouve tantos problemas, né? Tantas críticas, mesmo na área da saúde, né? E há solução. É só uma questão da gente se integrar e botar na prática, né? Exatamente. Muito bem, agradecemos principalmente pela sua audiência aqui na TV Univates com mais esse programa Centros. Voltamos na próxima semana com um novo tema. Muito boa noite.